Paulo Nobre detonou a arbitragem e ainda deu uma cutucada na presidência do Palmeiras. O clássico ainda não acabou, ainda tem energia do clássico e, pelo visto, coisas piores podem acontecer entre Palmeiras e São Paulo relacionado à punição. Você quer saber mais? Fica aqui nesse vídeo que a gente vai tentar decifrar aí o momento enérgico que ainda a gente está vivendo do choque rei entre Palmeiras e São Paulo ontem, lá no Allianz Parque. Fica com a gente. Muito nervoso, principalmente no segundo tempo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos e vamos aos fatos. Vamos falar um pouquinho sobre os bastidores do choque rei, até porque não acabou ainda esse choque rei, ainda a gente está sentindo ainda a emoção do choque rei. Vou pedir mais uma vez, deixa o seu like e comenta bastante. O que você achou da atuação do Rafael Claus? Ele vai ser o pivô, mais uma vez, a arbitragem é muito mais falada do que propriamente dita o jogo em si dentro de campo. Infelizmente, um jogo nessa grandeza, perder a mão da forma como foi. Vim no Twitter, antes de acabar o primeiro tempo, falei, Rafael Claus está perdendo a mão do jogo. Falei no intervalo também, Rafael Claus está perdendo a mão do jogo. Foi o que aconteceu. Briga, confusão, infelizmente, muito triste. A súmula tá aqui para vocês ler. Eu acredito que vocês já viram, mas eu gostaria muito da opinião de vocês. Confusão e cartões vermelhos. Árbitro do choque rei, Rafael Claus, péssimo pelo Brasileirão, relatou em súmula que Zé Rafael pegou Rodrigo Nestor pelo pescoço e o meia São Paulino revidou com um soco no rosto do palmeirense. Toda a confusão teve início após o Gandula provocar os jogadores do São Paulo depois do apito final. O confronto se estendeu até os túneis, né, que levam aos vestiários do Allianz Parque nos seus respectivos vestiários. Vocês já viram a cena lamentável aí das duas equipes se degladiando depois de uma cena triste de um jogador do São Paulo ter tido convulsão depois de uma queda feia dentro de campo. Os jogadores comovidos, chorando, um conversando com o outro, todos orando ali, aparentemente bem unidos. Entra médicos do Palmeiras com médicos do São Paulo, todos levam a comoção inteira, jogador sai aplaudido, de repente acaba o jogo, um começa a bater no outro. Qual o sentido da união? É uma baita hipocrisia, na minha opinião, cara. Literalmente, os caras não conseguem manter o ânimo, mas eu volto a dizer, muito mais pelo fato do Rafael Claus ter deixado o jogo muito nervoso. Ele picou muito no segundo tempo, ele parou demais, ele inverteu faltas, ele não tomou certas atitudes que já deveriam ter tomado, então fez com que o jogo literalmente ficasse mais nervoso do que deveria ter ficado um clássico. Normal, clássico é normal ser nervoso da forma como foi, mas não ao ponto de um bater no outro, Anderson Barros entrar na jogada. E a gente olha para um Paulo Nobre que vê e tuita isso daqui, cara. Pra mim, eu sinto muita saudade do Paulo Nobre, porque ele era um presidente que realmente atuava não só dentro de campo, como um gestor, mas também fora de campo nos bastidores. Infelizmente, nós estamos nas mãos de uma Leila Pereira, e eu falo sem pudor, a Leila Pereira ela é péssima nos bastidores, mas é conflito de interesse. Tenho certeza que ela tem interesses maiores aí para poder, quem sabe, futuramente ser presidente da CBF. Infelizmente, porque nós precisamos de um presidente que esteja focado único e exclusivamente na Sociedade Esportiva Palmeiras. Vem jogo, vai jogo, desde o início do ano eu venho falando. Leila Pereira tem que ser atuante, nós estamos sendo operados. O problema é o seguinte, antes não fazia tanto efeito porque o Palmeiras estava muito bem. Fazia um gol, fazia 3 gols. Hoje não, o Palmeiras literalmente está jogando o mínimo para poder tentar ganhar. O futebol do Palmeiras caiu muito e isso traz em evidência mais erros de arbitragem para nós torcedores. A gente consegue enxergar com mais facilidade os erros de arbitragem, mas não que não existia antes, existia. O problema é que a Leila Pereira nunca, sequer nunca, ela chegou e realmente veio a público falar. Por que que ontem, ao invés dela falar que não ia ter coletiva, ela não veio a público e falou: nós estamos cansados de tamanha sacanagem na arbitragem do futebol brasileiro. Aí a gente tem um ex-presidente do Palmeiras que fala muito mais bonito, e não é só pra gente ouvir, é o que ele sente. Aí é que tá o problema. Ele sente o Palmeiras como a Leila Pereira não sente. A Leila Pereira está no Palmeiras como um produto de um trabalho, apenas.
o Paulo Nobre estava no Palmeiras como um produto de um trabalho e também como um presidente atuante que ama a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nem tô colocando em xeque que se ela ama ou não ama, mas não ama na intensidade como o torcedor ama. Ninguém tá falando para ir brigar, para ir discutir, para esbravejar, mas se coloque atuante. Mostra que você está conosco. Mostra que o Palmeiras não está às traças. Não adianta mandar e-mail. Não adianta fazer notinha no Twitter, no X. Não adianta ficar falando em redes sociais aí. Nós estamos muito tristes com a arbitragem. Cara, venha, coloque sua face na tela e grave um vídeo. Ou então dê uma coletiva falando a sua indignação com a arbitragem, com a CBF, com a sacanagem que acontece no futebol brasileiro. Infelizmente, não é isso que acontece. E agora a gente tá nas mãos de uma CBF que literalmente, como o Paulo Nobre tá falando aqui, não quer que o Palmeiras seja campeão. Os deuses do futebol parece que não querem que o Palmeiras seja tricampeão brasileiro. E, infelizmente, o VAR é devoto a esses deuses, algo que o Paulo Nobre tá falando aqui e perfeitamente. Pra mim, cara, é isso. O Paulo Nobre está corretíssimo. Infelizmente, a nossa presidente não pensa como Paulo Nobre, porque ela não é uma torcedora da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ela é uma coach, ela é uma negociante, ela é uma empresária, muito diferente de um cara que nasceu e amou a Sociedade Esportiva Palmeiras como Paulo Nobre. Não que quem não se tornou palmeirense no decorrer da história não é tão palmeirense quanto. O problema é que a intensidade muda. A intensidade muda. E até mesmo por valores, por interesses que eu tenho certeza que a Leila Pereira tem de fazer esse política da boa vizinhança. Não dá certo, cara. Não tá colando. Não tá dando certo. A política da boa vizinhança é até a página 2. Se continuar desse jeito, nós vamos ser prejudicados. E tem uma nota da Bandeirantes falando aí, que eu até vou tentar achar aqui, que a Isa me mandou, que tá falando que as coisas podem ficar até pior, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Mas as coisas podem ficar pior do que já estão pro Palmeiras e também pro São Paulo. E a gente não tá aqui defendendo apenas o Palmeiras. A gente tá defendendo as instituições e o futebol. Os deuses do futebol. E não, infelizmente, essa patifaria que está acontecendo aí nos bastidores. Eu volto a dizer a você, onde está as investigações das bets? Sumiu. Ninguém mais fala sobre isso. Cadê? Cadê, cara? Eu quero que a gente volte a falar sobre isso. Porque não é possível que, de repente, num piscar de olhos, num estalar de dedos, tudo se resolveu. A gente não é trouxa, né? E é o seguinte, a Bandeirantes acabou de postar o seguinte, ó. Palmeiras pode ser punido severamente depois do clássico contra o São Paulo. Assim, a Procuradoria do Superior Tribunal da Justiça Desportiva, STJD, informou que irá analisar a súmula da partida e as imagens para adotar as medidas cabíveis. Para se ter uma ideia, os jogadores podem acabar sendo denunciados por agressão física e receber punições severas com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê suspensão de 4 a 12 jogos, tá? Não só o Zé Rafael, porque existiram outros envolvidos, tá? O Zé Rafael, entre outros jogadores, pode receber punição de 4 a 12 jogos. Isso teoricamente já pode dar adeus aí ao Campeonato Brasileiro, esses jogadores, basicamente. Agora fala pra mim uma coisa, quando eu venho aqui e falo da Leila Pereira que ela tem que ser um pouco mais incisiva, tô errado? Será que eu tô errado? Porque eu recebo críticas por isso. Eu recebo críticas e críticas severas por conta disso, tá? Não é possível, cara. Não é possível que a gente vai viver uma direção que prefere muito mais estar de bem com todos do que propriamente dito defender a nossa instituição. O Rodolfo Toschi Marques, árbitro de vídeo, não sugeriu a revisão da agressão do zagueiro Sabino contra um dos membros da comissão histórica do Palmeiras, que é o Fernando Galupo, que também foi agredido. O Nestor, principalmente, e o Zé Rafael podem ter severas punições. Além deles, existem outros jogadores que estão sendo investigados, que ainda não tem a imagem nas redes sociais, mas está circulando entre
a arbitragem que outros jogadores entraram em luta corporal. Isso pode prejudicar não só o Palmeiras, estou falando do Palmeiras porque é a minha instituição, não só o Palmeiras, mas pode prejudicar também o São Paulo. E aí? O que vocês acham? Comenta aí. Valeu!